Olá, professores! É com muito prazer que retomamos as nossas formações. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar de fluência leitora. Vamos dar uma devolutiva para vocês também a respeito dos resultados da avaliação que realizamos em 2021 e apontar alguns caminhos de como trabalhar com os nossos alunos. Eu sou Dani, PCNP de anos iniciais, e passo a palavra agora para a Regina, para dar continuidade, então, à nossa formação. Olá, professor. Olá, professora. Sou PCNP dos anos iniciais, junto com a Dani. Meu nome é Regina e, como a Dani disse, hoje nós iremos tratar sobre um assunto tão importante que é sobre a avaliação de fluência leitora. O nosso percurso formativo da formação de hoje irá contemplar indicação literária, avaliação de fluência leitora, as suas características, os usos pedagógicos dos resultados e como aprimorar a fluência leitora. Vamos trazer aí várias sugestões. E aí, pensando um pouquinho nesse tema tão importante, vamos relembrar que as avaliações, nós temos inúmeras avaliações, tivemos avaliação diagnóstica de entrada, está acontecendo neste momento a avaliação de aprendizagem em processo, já realizamos 2 avaliações do sistema de escrita alfabética, e agora, então, estamos trazendo os resultados da avaliação de fluência leitora. E as avaliações, elas assumem um papel muito importante, porque elas nos fornecem informações detalhadas ao longo de todo o processo e, principalmente, apontam as necessidades de aprendizagem de cada estudante, as necessidades pedagógicas de cada estudante, para que ao final do ano letivo eles possam avançar em seus resultados, em suas aprendizagens. E aí, falando em avaliação, nós também trazemos a importância de realizar um bom diagnóstico. O diagnóstico, ela é uma ferramenta que ajuda a evidenciar as necessidades, as dificuldades de cada estudante e também fornecem dados estratégicos e análises aprofundadas para auxiliar na tomada de decisões, tornando então o processo educacional mais focado às necessidades de cada aluno, de cada estudante, de cada educando, para que eles possam então, avançar cada vez melhor em suas aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento. E também permite a elaboração mais acentuada, mais específica do plano de ação. Esse plano de ação cada vez mais assertivo e coerente com as prioridades de cada escola. E antes de tratarmos desse assunto, trazemos então uma indicação literária. Hoje nós vamos trazer então a indicação literária. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já leram algum livro do escritor Alonso Nunes. Alonso Nunes, ele nasceu na cidade do México, em 1969. Ele cursou História, Letras, trabalhou em uma rádio lá no México e depois ele partiu para a publicidade. Atualmente, ele cria anúncios, escreve histórias para crianças e promove leituras nas escolas. Ele já publicou 13 livros infantis e em 2007 ele recebeu o prêmio da Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil do México. E vamos então trazer para vocês e vamos indicar o livro Nananina Não, do próprio Alonso Nunes. Não sei se vocês já conhecem, é uma indicação muito bacana, está muito dentro, de um assunto que está acontecendo muito nas escolas após pandemia, toda essa dificuldade do retorno das aulas presenciais, os alunos ficaram muito tempo longe da rotina escolar,
Então, nós selecionamos esse livro, não é? Porque ele está muito pertinente com a atualidade da rotina escolar. E aí, não é? Essa história, ela começa da seguinte forma: já sei essas sílabas, nananina não. Para ir à escola, eu escolho o não. Não sei se vocês estão identificando com algum aluno falando para vocês, mas eu não quero ir para a escola, eu quero ficar em casa, eu quero assistir às aulas gravadas, eu tenho a minha rotina na escola. E aí o livro continua dizendo: mamãe me disse que lá é muito legal, tem estudo e amigos em tempo integral. É tudo mentira. Hoje eu não levanto. Sei bem que a escola é um caso de espanto. Né? Então, quantos alunos vocês estão identificando neste momento, falando para vocês que não querem ir para a escola, não é? Que a escola não é legal. E aí, né, mais um pouquinho para a indicação deste livro. A mamãe diz: mamãe, qual é a graça? Pois preste atenção, não é teimosia. Nananina não. Talvez uma ogra seja professora, com garras, 1000 olhos e uma cabeçorra. Antenas que captam segredos, murmúrios e raios disparados por ombros e punhos. Olha a descrição da professora neste livro e não sei se vocês estão se identificando, não é? Com descrições de alguns estudantes. E aí, não é? O livro continua. Não vou à escola, nananina, não. E aí, o que vocês acham que irá acontecer, não é? Ao longo da história? Será que esse aluno, será que essa criança é convencido a ir para a escola, a retornar às aulas presenciais? E aí, como indicação, não é? O livro traz na contracapa: nananina não são sílabas muito úteis para não ir à escola nova, mas e quando elas não funcionam em casa, deve-se ir assim mesmo? Um pesadelo com certeza, povoado de ogros, dragões e zumbis. Pelo menos é o que imagina o garoto dessa história com frio na barriga. Será mesmo, sim ou não, só indo até lá para descobrir? Então, será que esse aluno deste livro, ele é convencido a ir para a escola? O que vocês acham? Não é? Ele irá ou não para a escola? Então fica aqui, não é, a nossa indicação literária desse livro tão interessante, não é, e tão próximo da nossa realidade, não é? Então que os alunos, que os nossos alunos consigam, né, voltar, para que todos voltem para a escola e de fato, não é, descubram todo o encantamento que a escola traz. Tá? Então fica aqui a nossa indicação literária. E aí, então, vamos, né, para o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, que é sobre a fluência leitora. A avaliação de fluência leitora, então, ela verificou, né, estou falando, então, verificou, porque ela aconteceu em 2021, ela verificou a capacidade do estudante de ler palavras, de acordo com a nossa língua, a língua portuguesa, pseudopalavras, né, que são palavras inventadas, e textos voltados, então, para o ano que o aluno estava estudando, em 2021, de forma fluida e no ritmo adequado. A avaliação ela foi aplicada, então, nos anos iniciais do ensino fundamental, para o segundo, terceiro e também para o sexto ano do ensino fundamental. E a criança, ela realizou uma leitura para o professor ou para o profissional da escola e foi verificado o desempenho associado de acordo com o perfil de leitor, de acordo com o ano que ele estava estudando em 2021. Esse teste, ele foi realizado no aplicativo da plataforma CAED, do CAED, né? E essa gravação, ela foi realizada, então, por meio desse aplicativo que não precisava utilizar a internet, né? No momento que estava gravando esse teste.
E por que então, não é, esse teste de avaliação de fluência leitora, né? Porque a BNCC aponta a necessidade de desenvolver instrumentos avaliativos que contemplem os 4 eixos orientadores para o ensino de língua portuguesa. E na fluência de leitura ocorre então a interface dos eixos de leitura e oralidade, iniciando a construção desses novos instrumentos para avaliação, para acompanhamento da aprendizagem dos nossos estudantes, complementando os diagnósticos já realizados em outras avaliações relacionadas à leitura e produção de escrita, não é? Porque nós tivemos avaliação diagnóstica de entrada, avaliação de aprendizagem em processo e também a sondagem do sistema de escrita alfabético para os anos iniciais. E a avaliação também, não é? Ela foi, então, como já foi dito, aplicada pelos próprios profissionais, né, da rede estadual e de outras redes municipais, pelo aplicativo dessa gravação dos áudios na plataforma CAED, nesse aplicativo, e foram corrigidos de forma individualizada pelo CAED. No estado de São Paulo, então, como foi comentado, foi realizado esse teste da avaliação de fluência leitora para os alunos da rede estadual do segundo ano, então, para a rede estadual e redes municipais, e para o terceiro e sextos anos, somente para a rede estadual. E os resultados encontram-se nesse momento na plataforma da avaliação e monitoramento que vocês têm acesso pela Secretaria Escolar Digital, né, que precisamos, então, neste momento, olhar para os resultados, analisar os resultados para nos auxiliar nas intervenções pedagógicas. Na rede estadual e municipal, no segundo ano, mais de 104 mil estudantes participaram da avaliação de fluência leitora, né, que representam 80% dos alunos previstos, isso na rede estadual. Na rede municipal, foram aproximadamente 162 alunos que realizaram a avaliação, esse teste, no segundo ano, que representa 78% do total previsto. No terceiro ano, na rede estadual, 109 mil alunos realizaram o teste, que representa 81%, e no sexto ano, 78% representam o previsto, que representa 272 mil alunos da rede estadual, mobilizando 91 diretorias da rede estadual e 72 da DE para as redes municipais. E como que é o perfil, então, leitor, não é? A partir, então, dos testes realizados na avaliação de fluência leitora. Os perfis nós temos, não é, organizados em pré-leitor. No perfil pré-leitor, os estudantes não dispõem de condições mínimas para realizar a leitura oral, ainda que de palavras isoladas, não é? Porque teve, então, um teste de leitura de palavras, não é? E de pseudopalavras. E no perfil pré-leitor, nós temos, então, são subdivididos em nível 1, estudante não leu; nível 2, estudantes disse letras, sílabas ou palavras que não constavam no item; nível 3, estudante nomeou letras isoladas; nível 4, estudante omitiu, substituiu ou inseriu fonema ou sílaba nas palavras; nível 5, estudante soletrou, silabou as palavras; nível 6, estudante leu até palavras ou pseudopalavras. E, voltando no perfil leitores, nós temos o perfil leitor iniciante, estudantes que leem palavras ou pequenas palavras, sequências textuais, porém fazem de forma pausada
em um padrão de leitura silabada, e também o perfil leitor fluente, que são estudantes que já venceram os desafios relacionados à decodificação das palavras e por isso leem de forma mais automática. E como eu já disse, então, a avaliação de fluência leitora, não é? Esse teste, essa avaliação, ela foi dividida em teste de leitura de palavras, pseudopalavras e textos, de acordo, então, com os anos, né, o ano que cada estudante estava frequentando em 2021. E como, então, também já foi dito, não é? Os resultados encontram-se na plataforma CAED, que vocês poderão acessar na Secretaria Digital do Aluno em seus resultados, como mostra aqui os slides. E pensando um pouquinho na análise dos resultados, não é? E como esses resultados podem nos auxiliar, podem nos direcionar nos trabalhos pedagógicos, nas ações pedagógicas, não é? Vocês já estão desenvolvendo várias ações, pensando aí no programa de recuperação e aprofundamento, né, que os programas e projetos contemplam a melhoria da aprendizagem, ajudam a direcionar, não é, a refletir como os alunos estão nesse momento em relação à aprendizagem da língua portuguesa, pensando nos eixos, então, que a BNCC contempla, que o currículo, não é, paulista contempla, vem para, então, complementar as metodologias, as estratégias, tempos e espaços, diferenciando e pensando em atividades personalizadas para apoiar nas aprendizagens de cada estudante. E neste momento, então, pensando no tempo regular de aula, estão acontecendo várias ações de recuperação e reforço, como vocês, professores, já estiveram conosco em formação, né? Principalmente os professores dos terceiros, quartos e quintos anos do ensino fundamental. São ações do Aprender Juntos, projetos de reforço e recuperação que já vem acontecendo vários anos, não é? Aí, pensando aí no programa de recuperação e aprofundamento, o Além da Escola e o projeto de recuperação intensiva. Por quê? Porque o foco é garantir, não é, que todos os estudantes desenvolvam as avaliações essenciais previstas para cada ano, que ao final do ano escolar de 2022, todos os alunos avancem em seus conhecimentos, em suas aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento. E agora, então, eu passo para a Dani, né, para continuar aí, então, trazer as sugestões para que os alunos avancem em suas aprendizagens com foco na fluência leitora. Dani, por favor. Então, vamos lá. A Regina comentou com vocês, não é, a respeito de como olhar para os resultados, como avaliá-los, e agora vem aquela pergunta, não é, para nós professores, como então desenvolver a fluência leitora? Então, para a gente começar, né, sobre como desenvolver, acho que é importante pensarmos o que é mesmo a fluência leitora e o que não é considerado como a fluência leitora. A fluência leitora, dentro da concepção do nosso programa, ela pode ser observada, olhada e também desenvolvida a partir da capacidade ou do desenvolvimento da capacidade dos alunos lerem os textos com compreensão, né, e sem hesitações, seja quando se lê em voz alta ou quando se faz uma leitura silenciosa. E nós não podemos confundir esta fluência leitora com a capacidade de apenas oralizar com rapidez palavras lidas em um texto. Então, oralizar sem compreender não garante, em hipótese alguma, a formação de um leitor competente. E é importante esclarecer isso, inclusive, exatamente porque existem equívocos em relação ao que é o leitor fluente.
né? Muitas vezes é considerado leitor fluente apenas aquele que oraliza bem ou sem dificuldades ou sem problemas aquilo que está sendo colocado. Mas a fluência leitora implica em algo muito maior do que isso. Implica além da oralização, implica na compreensão daquilo que se lê. E aí que está o nosso grande desafio para que a gente possa ajudar que os alunos possam se tornar, de fato, leitores competentes e fluentes, né? Além disso, por favor, Rê, vamos, né, para o próximo. Além disso, como organizar, então, né, atividades para desenvolver, no caso, a fluência leitora, né? É importante que para esse desenvolvimento nós possamos desenvolver atividades que favoreçam a leitura colaborativa e também o exercício de estratégias de leitura para produzir os sentidos do texto. E desenvolver a fluência leitora requer também, né, não apenas ficar treinando o aluno em voz alta, tendo como foco a velocidade ou a entonação, como se ele fosse simplesmente fazer uma apresentação oral. Então, trabalhar com os alunos apenas com essa apresentação não garante de modo algum o desenvolvimento da fluência leitora. É muito importante esclarecer sobre este ponto. Então, atividades que trabalhem com a oralidade apenas, em que o aluno apenas decora, né, aquilo que vai ser colocado, não garante para ele que ele seja um leitor fluente. E como organizar essas atividades? Nós propomos para vocês a realização de projetos de leitura, no qual ler em voz alta seja um requisito para a situação comunicativa prevista. Esse seria um ponto muito importante. Essa situação comunicativa, ela deve preferencialmente corresponder de fato às práticas sociais que acontecem fora da escola, práticas não escolares. O que dizemos sobre isso? Quando pensamos na leitura em voz alta, não podemos apenas organizar, não é, projetos ou sequências de atividades que sejam apenas para os alunos obterem nota nas suas avaliações ou mesmo realizarem um pedido para atender às demandas da escola. É necessário que a gente possa pensar na situação comunicativa envolvendo essa prática social. E seguem aí, então, alguns exemplos. A gravação de um audiolivro, que depois pode ser divulgada na escola ou para outras escolas. A gravação, né, de um sarau literário, a apresentação dele. A leitura dramática também. E a gente também pode pensar na radionovela, né? De que forma a gente pode, então, oralizar esses textos, mas com o estudo e a compreensão, para que eles possam ser efetivos. Além disso, vamos também comentar um pouquinho que, para garantir essa compreensão do texto ou desses projetos, o que o professor deve priorizar enquanto trabalha com as modalidades didáticas da leitura? Seria por meio da leitura colaborativa. Seriam organizar atividades nas quais 2 leitores, né, também com diferentes níveis de proficiência, colaboram para produzir uma fluência leitora. Então, quando a gente fala de agrupamentos referentes ao trabalho do sistema de escrita, podemos também pensar em agrupamentos para trabalhar exatamente a leitura fluente. Isso poderia ajudar e muito os alunos a desenvolverem a fluência leitora. Então, não pensem, porque nos anos iniciais a gente tem sempre muito foco no sistema de escrita. Muito importante, a gente sabe disso. Mas pensem também em bons agrupamentos com a finalidade, com foco na fluência leitura. Muito bem. E, né, o que todos os projetos, nós sabemos, eles possuem algo em comum, né, que é uma condição para o trabalho com a fluência leitora dentro desses que nós citamos. Bom, então vamos ver quais são os pontos em comum. Primeiro, do ponto de vista da prática social, eles prevêem tanto a leitura com a participação dos alunos em situações comunicativas, no qual a leitura em voz alta é o principal requisito. Então, todos eles têm esta finalidade dessas sugestões que apresentamos para vocês. E aí, qual seria o segundo ponto, né, que seria do ponto de vista didático? O que nós temos, né? Eles prevêem atividades de estudo do texto, colaborativamente, da leitura compartilhada, e também prevêem atividades de estudo de texto, praticando a leitura em voz alta com um parceiro mais experiente. Então, a gente tem a prática social, a condição didática desses projetos, pode passar.
Isso, mais um, por gentileza. Aí. E nós temos também as atividades de estudo com foco na leitura em voz alta. Então, dentro dessa perspectiva, eles prevêem a discussão desses recursos, né, do que eu preciso para desenvolver o projeto proposto, que podem recuperar o texto em que foi lido pelo professor, podem recuperar as palavras a partir de um contexto e não apenas as palavras para serem oralizadas, e permitindo de fato que o aluno possa, enquanto lê, não apenas ficar preso ou ficar de fato preocupado em decorar aquilo que se leu, mas sim em compreender para que esse sentido possa fluir dentro de uma perspectiva da prática social da leitura. Também é possível, dentro disso, prever estudos que possam colaborar e construir com os alunos possíveis modos de compreender, possíveis modos de identificar a melhor prosódia, a melhor forma de pensar sobre aquilo que está lendo e como, então, oralizá-la. Então, vamos ao primeiro projeto proposto, que seria o audiolivro. O audiolivro, ele foi um material desenvolvido, ele já existe na nossa rede, já faz um tempo que ele é proposto por algumas unidades escolares e ele tem como finalidade, ajudar a leitura que possui, inclusive, na época, pessoas com deficiência visual. Atualmente, ele pode ser muito bem empregado para nós, que também somos videntes e que possamos, de alguma forma, desenvolver aí a nossa habilidade de ouvir e a nossa habilidade também de gravar e de reproduzir outros audiolivros. Então, neste projeto de audiolivro, os leitores, eles acabam, de alguma forma, desenvolvendo a leitura, a compreensão de textos ou de livros e se preparam para fazer essa gravação destinada a um público-alvo, destinada a uma função comunicativa. Qual função comunicativa é essa do audiolivro? Geralmente, ele é destinado para pessoas que passam muito tempo no trânsito, que vão muitas vezes em viagens, ou realmente que possam ouvir com atenção a partir de uma oralização, e que também possam ter outras formas aí de conseguir ter aquele livro que ele tanto gosta gravado no repositório. Então, o audiolivro tem uma função social muito importante na atual circunstâncias. A gente dá como exemplo, e temos sites, a Toca de Livros, que tem audiolivros e audiobooks gratuitos, que podem servir como referencial para o professor, para que ele possa também utilizar com seus alunos. Existem, inclusive, sugestões de aplicativos sobre o audiolivro que o professor pode gravar e que ele também pode depois colocar nesse repositório e compartilhar com os demais e com os seus alunos. Fora isso, a escola também pode criar o seu próprio repositório e socializar entre as turmas com os livros que foram escolhidos também, e apresentar isso aí, culminar isso, em numa grande apresentação, num grande sarau, sobre indicações de audiolivros. Ficam aí algumas das sugestões para vocês. E por dizer em sarau literário, o sarau é a segunda proposta do trabalho com a fluência leitora. O nome sarau, ele vem do latim seranus, e do galego seral, que trata-se de um evento, no caso cultural, que pode ser particular dentro da própria unidade escolar ou público. Outras unidades podem convidar outras unidades escolares para assistirem, vivenciarem aquilo que foi desenvolvido. Nela, nesse projeto, as pessoas podem encontrar um espaço para se manifestarem tanto artisticamente, seja por meio da música, da dança, da arte, dos talentos que nós temos na escola, e seja por meio da literatura. Então, neste último caso, quando as pessoas podem declamar poemas, ler ou contar as mais variadas histórias, nós temos aí o sarau literário, dentro dessa condição que nós estamos propondo para vocês. Hoje em dia, os saraus que nós conhecemos, eles têm grandes espaços de manifestações popular, artística, em especial aí nas grandes periferias, nas metrópoles, nós temos uma diversidade de apresentações. Eu acho isso muito importante, porque o sarau é uma forma do aluno exercitar, inclusive, o desenvolvimento de competências socioemocionais, inclusive do aprender a ouvir,
do aprender também se expressar e de poder reconhecer o outro como alguém que pode, de fato, contribuir com o meu processo de ensino e aprendizagem. Bom, e o que envolve também, além do sarau literário, o que nós temos o outro projeto? É a leitura dramática. A leitura dramática, ela está proposta no nosso currículo, também no 4º ano, mas ela pode ser desenvolvida em outros anos. É claro que aí exige adequações por parte do professor dentro do conhecimento dos alunos. A leitura dramática, ela é uma prática social no qual se lê em voz alta um texto teatral. Cada participante vai assumir a interpretação de cada um dos personagens e ler as falas que lhe cabem, sem, no entanto, movimentarem-se no espaço cênico, porque é a leitura da peça, a leitura do que o personagem vai descrever. O diretor, né, sempre presente, alguém faz o papel do diretor nesse momento, pode interromper a leitura para fazer comentários, compreensões, interpretações, né, que foram realizadas pelos participantes, podendo problematizar o que ficaria melhor naquela leitura ou não, e até mesmo orientar o que poderia, então, ficar ainda melhor nesta apresentação. E nesta leitura dramática, os professores podem, né, claro, para realizar isso, contar com a leitura colaborativa, depois a leitura feita pelo aluno, e ainda mesmo assim a gente poder trabalhar com apreciação de que forma que essa leitura foi feita, o que ficaria melhor e como ela poderia ser expressada. Então veja aqui o quanto nós trabalhamos com as habilidades quando a gente fala de leitura dramática, né? E a leitura dramática, ela é necessária, ela não pode ser confundida com um jogral, onde cada um lê um trechinho ou um pedaço daquilo que está sendo colocado dentro do texto lido. É necessário que os alunos, né, possam, de alguma forma, compreender que ela tem uma finalidade, que ela vai ser expressa para outros que farão parte dessa audiência, que acompanharão. Então, ela tem que ser realizada com diferentes finalidades. Promover a discussão sobre o texto, né, adequado sobre o tema, escolhido pela turma, analisar essas interpretações, analisou, ver se elas estão de acordo com aquele personagem ou não, a forma como foi lida e até mesmo a troca de atores em algum momento ou de alunos quando se faz a leitura dramática, né, pelo tom de voz, pela forma como compreende esse personagem. Então, veja todos os caminhos para fazer uma leitura dramática. Não é algo tão simples, mas que pode fazer muito sucesso aí com os nossos alunos, para que eles possam, enfim, além de aprenderem e conhecerem grandes obras da literatura, também desenvolverem o seu potencial da fluência leitora. E quais são as nossas recomendações para o trabalho com a fluência leitora? Primeiro, a fluência leitora, ela tem que ser um objetivo permanente na formação dos nossos estudantes, principalmente para contemplar essas atividades propostas, independente da modalidade organizadora ou didática das mesmas. Então, a fluência leitora, ela não pode ser perdida de vista pelo professor no desenvolvimento de suas aulas. Mais que projetos de leitura que a gente desenvolve, né, nós precisamos, de alguma forma, de situações. Não podemos esquecer que envolvam as práticas sociais de leitura para serem desenvolvidas, porque se ela se transformar numa prática apenas escolar, sem uma função social, perde-se o sentido, então, da fluência leitora. Aí fica apenas a fluência como forma de oralização daquilo que está sendo lido. Além disso, nós também sugerimos para vocês que o trabalho com a leitura em voz alta, que é algo muito importante, né, ele desenvolve a fluência leitora desde que também seja dada autonomia para os alunos, quando já conseguem ler textos, escolher aquilo que se vai ler e que se faça apresentação. Por isso que é importante compreender que o aluno, ele deve muito participar desses momentos da leitura em voz alta, porque é por meio dela que ele exerce autonomia e exerce de alguma forma o seu protagonismo, né, desenvolvendo-se como leitor fluente. Ao mesmo tempo, o estudo do texto, quando nós trabalhamos com eles, né, o professor faz a leitura logo aí nos primeiros e segundos anos, pensando em alunos ainda não alfabéticos, o professor também oferece ao estudante um conhecimento cada vez maior, porque ele fala sobre o autor, ele materializa
né, exatamente aquilo que ele está sendo falado, e ele pode, dessa forma, antecipar o enunciado, confirmar as hipóteses dos alunos. Ele pode também trabalhar com estratégias de leitura que o ajudem a compreender aquilo que será lido. Então, tanto o professor quanto o aluno podem fazer parte aí da leitura em voz alta. E é um caminho a ser percorrido quando a gente pensa aí, né, fluentemente, diariamente dentro aí das nossas aulas. Portanto, o que nós não podemos perder de vista considerando o trabalho com a fluência leitora? Primeiro, só se constrói a fluência leitora, seja ela com foco semântico ou oral, no interior dessas atividades que busquem efetivamente a compreensão textual. Sem essa compreensão textual, apenas oralizar não se desenvolve fluência leitora. Que nós também não podemos esquecer e não perder de vista que a leitura em voz alta é a proposta em atividades que ler em voz alta tem como finalidade apresentar o texto, seja ele dramático ou não, né, a uma audiência efetiva. Ou seja, que pode tornar-se uma boa situação de aprendizagem para que o aluno desenvolva, né, reiterando o texto, trabalhando com essa agilidade na leitura e principalmente trabalhando com ampliação da compreensão daquilo que o professor leu ou daquilo que o aluno lerá e apresentará em voz alta aos demais. Além disso, os projetos de leitura e as sequências didáticas precisam cumprir muito a finalidade de criar algumas situações correspondentes a situações de leitura genuínas com o propósito e com práticas sociais, como nós colocamos. E a fluência leitora, ela é constituída em situações específicas, que podem depois, com a compreensão do professor, junto com os seus alunos, ampliar para outras situações mais abrangentes, como, por exemplo, apresentar um seminário, né? Como, por exemplo, apresentar de fato rodas de leitores que eles mesmos possam organizar com outras salas, tá? E que o aperfeiçoamento de fato dessa prosódia não é, isso é muito importante, fundamentalmente decorrente do fato de se ler em voz alta apenas com entonação, apenas com rapidez ou com velocidade, mas que ela é constituída do processo de estudo desse texto, do processo de apropriação daquilo que se vai ler. Ou seja, a compreensão, ela é a chave e que permite a utilização, aí sim, das entonações, das interpretações mais adequadas daquilo que se lê e para os sentidos atribuídos ao texto. Sem compreender, apenas decodificar não garante que você desenvolva o trabalho com a fluência leitora. Não estamos querendo dizer com isso que decodificar não é importante. Mas ela é apenas o primeiro passo quando a gente pensa na questão da fluência leitora. E aí, professor, não podemos esquecer, né, que você já tem muito boas práticas em relação àquilo que se desenvolve com a leitura e também com outras atividades com seus alunos. Compartilhe com a gente as boas práticas que você realiza com a sua turma, justamente para que a gente possa, inclusive, divulgar, socializar, né, com outras turmas também e também com nossa diretoria, tá bom? Esperamos ter contribuído para que você pense sobre a fluência leitora. Nós vamos fazer depois outros ATPCs com foco na fluência, para que vocês possam, então, compreender um pouquinho mais sobre os projetos e outras, né, possibilidades. Tenho certeza que muitos de vocês, não é mesmo, Rê, já fazem audiolivros, radionovela, tem práticas, né, muito interessantes. Compartilhe conosco para que a gente possa, então, apresentar aos demais. Agradecemos muito a atenção de vocês e contamos com a participação de todos. Muito obrigada, agradecemos, um abraço e até mais. E um ótimo trabalho para vocês. Nosso muito obrigada.